Vamos aprender um pouquinho sobre as revoltas do período regencial? Professor, o que foi o período regencial? Olha só, o período regencial no Brasil é o período em que o Dom Pedro I, em 1831, ele volta para Portugal e deixa o seu filho aqui. Então, de 1831 a 1840, a gente tem o período regencial do Brasil. Ou seja, era quando o Dom Pedro II ainda era criança, tinha 5 anos, né? Foi deixado pelo seu pai e ele vai assumir em 1840, né, o segundo reinado. Então, entre o primeiro reinado e o segundo reinado, a gente tem o período regencial. E esse período ele vai ser marcado por várias revoltas. Eu quero destacar para vocês aqui, ó, a revolta dos cabanos em 1835 e 1840. Nós vamos ter a revolta da Farroupilha e nós vamos ter a revolta dos malês, sabe nada, e revolta da balaiada, ok? Então fica comigo que a gente vai narrar para vocês essas revoltas, ok? Revolta dos cabanos ou cabanagem. Na província do Grão-Pará, desde as lutas pelo reconhecimento da independência, entre 1822 e 1824, a região viveu momentos de muita instabilidade política. Além disso, manifestações populares ocorriam em várias partes. A participação de escravos, mestiços, sobretudo índios, que eram alvos de imposições dos exploradores das chamadas drogas do sertão. A palavra cabano se referia aos moradores de cabanas e também a um chapéu de palha de abas largas e caídas. A palha do chapéu identificava a população pobre. A região, os escravos de origem africana eram em menor número do que os índios, que do oeste do Pará até o Alto Rio Negro formavam mais de 50 etnias conhecidas. Em 1833, o governo regencial nomeou Bernardo Lobo de Souza para governar a província. Sua administração foi marcada por práticas autoritárias que contrariavam os grandes proprietários de terra e comerciantes. Batista Campos colaborou com a oposição a esse governo, agitando a população mais pobre. Mais tarde, ele acabou morrendo em uma perseguição. Um dos seus colaboradores foi Antônio Maucher. Participaram também outros líderes populares como os irmãos lavradores Francisco e Antônio Vinagre e o seringueiro Eduardo Angelim. Eles agitaram o interior e a capital, aumentando os anseios populares por mudanças. Maucher foi aclamado presidente da província, procurou, como era consenso entre os populares e a elite, estabelecer um governo que defendesse interesses locais. Mas ao invés de a situação se normalizar, a população cabana exigia mudanças sociais. Maucher jurou fidelidade ao governo regencial e acabou deposto, preso e assassinado. Francisco Vinagre se tornou presidente da província. Francisco Vinagre renegociou com as tropas imperiais e Manuel Jorge Rodrigues assumiu o controle da província. No entanto, a repressão à população foi violenta, o que motivou novo ataque a Belém. No confronto, Antônio Vinagre foi morto e Eduardo Angelim assumiu o governo. À época, Angelim era um jovem de 21 anos. Governou o Pará de 1835 a 1836. Em 1836, uma poderosa frota de guerra foi enviada pelo governo regencial a Belém. A repressão foi extremamente violenta. Procurou não apenas libertar a capital, mas acabar com a possibilidade de novas investidas cabanas. Assim, ataques foram realizados no interior, o que levou à morte de mais de 30 mil pessoas, na maioria indígenas. A resistência, porém, durou até meados de 1840. Então aqui a gente tem a revolta dos cabanos. Foi uma revolta contra o poder centralizado, uma revolta contra os abusos de impostos e contra essa centralização. Só que os cabanos, por serem uma minoria, não conseguiram chegar à sua vitória. Revolução Farroupilha, a mais longa de todas as revoltas do período regencial, de 1835 a 1841. Aconteceu na província do Rio Grande do Sul e lá eles começam a fazer essa revolta por causa do aumento do charque. O charque era do charque, couro e gado, eles faziam muito comércio desse charque do couro e esses produtos abasteciam o comércio regional e de outras partes do Brasil. Um grupo representativo de gaúchos defendia maior autonomia para as províncias. Assim, munidos de várias reivindicações, organizaram uma revolta em 1831 e no ano seguinte proclamaram a República Rio-Grandense.
Um destacado líder do movimento foi Bento Gonçalves. Depois de ser preso, conseguiu fugir. Bento Gonçalves comandou tropas que tomaram o governo da província de Santa Catarina, o que resultou na formação da República Catarinense ou República Juliana, em julho de 1839. Em novembro, porém, as tropas imperiais retomaram o controle da região. Os farroupilhas tiveram apoio do italiano Giuseppe Garibaldi, casado com a brasileira Anita Garibaldi, que se tornou famosa por participar de vários movimentos populares. Em 1845, já no final dessa revolta, o movimento se dividiu e o conflito terminou com as tropas do governo que estava centralizado combatendo essas revoltas. Então eles tinham o objetivo de implantar uma república, eles não queriam mais uma monarquia, como estava sendo no Brasil. Era período regencial, mas existia ainda uma centralização e logo após vai ser implantada uma monarquia. Revolta dos Malês, de 1835. Aconteceu em Salvador, em 1835. Uma revolta com africanos escravizados e libertos com grande participação dos malês, nome dado na Bahia aos africanos muçulmanos. Os malês eram originários da sociedade complexa da África. Representavam etnias e culturas muito diferentes. Vinham em sua maioria dos portos de Benin, vítimas de conflito dentro do território da atual Nigéria. A revolta dos malês contou com a participação de 600 escravos em Salvador. Os conflitos duraram aproximadamente 4 horas, tendo como principal objetivo acabar com a escravidão dos africanos. Esse movimento durou poucas horas e foi longamente reprimido. Pelo menos 70 revoltosos morreram e o movimento foi reprimido violentamente pelas autoridades provinciais. Sabe nada aconteceu de 1836 a 1838, outro movimento com características bem diferentes, mas também ocorrido na Bahia. Um jornalista, Francisco Sabino, criticava em publicações a atuação do presidente da província, estimulando a população a se rebelar. Suas ideias eram compartilhadas por alguns oficiais do exército, profissionais liberais, pequenos comerciantes e artesãos. Na declaração inicial da República Baianiense, em 1837, dizia-se que formaria um governo até que o jovem Pedro alcançasse a maioridade. Então, em algumas dessas revoltas, eles pediam a maioridade do Dom Pedro. Ou então que ali seria produzida uma república até o Dom Pedro II se tornar maior de idade. Divergências sobre a escravidão dividiam o movimento. De qualquer modo, em março de 1838, as forças do governo derrotaram os revoltosos. Mais de 1.200 pessoas morreram, quase 3.000 foram presas. Revolta dos Balaios, ou Balaiada, 1838 a 1841. A Balaiada, como também ficou conhecida, foi uma revolta que aconteceu no Maranhão. A região, com graves problemas sociais, enfrentava disputas políticas entre progressistas e regressistas. Quem prevalecia no governo eram os conservadores. Em 1838, começou no interior da província um movimento popular liderado pelo sertanejo Raimundo Gomes, que defendia, entre outras coisas, o combate à escravidão. Uniu-se ao movimento Manuel Francisco dos Anjos, artesão de balaios, cestos trançados com folhas de buriti. Daí veio o nome do movimento. Os políticos e fazendeiros liberais que faziam oposição ao governo inicialmente apoiaram a rebelião, pois tinham interesse no desgaste dos conservadores. Porém, com o crescimento do movimento, os fazendeiros do Maranhão se assustaram. A essa altura, a revolta se estendia ao Ceará e ao Piauí. A cidade de Caxias, segunda maior do Maranhão, foi tomada pelos rebeldes. Os fazendeiros se uniram e pediram apoio de tropas imperiais. Foi enviado o Duque de Caxias para reprimir a revolta. Começou uma terrível massacre, cerca de 10.000 pessoas morreram. Como essas revoltas terminaram? A partir do momento em que o Dom Pedro II começa a governar, todas essas revoltas elas vão se encerrar. Mas elas foram combatidas, pessoas morreram e esse período é o período que nós chamamos de período regencial. Muitas revoltas, eles eram influenciados por ideias republicanas, muito expandidas pelas ideias iluministas e os ideais republicanos também implantados nos Estados Unidos. Muitos morreram por seus ideais. E após ali todos esses conflitos que durou, a Revolução Farroupilha foi até 1845 e o Dom Pedro II ele começa a governar em 1840. Esse é o período regencial. Espero que você tenha entendido e que você tenha olhado as imagens e tenha entendido um pouquinho mais aí sobre esse período. Período regencial, cheio de revoltas, cheio de manifestações, ok?
Tchau, tchau!